Fala, soldado! Tudo bem com você, meu irmão? Cara, eu espero que você esteja muito bem. E vamos para mais um vídeo nesse canal. Já deixa o like nesse vídeo se você quer receber mais desse conteúdo cristão. E faz o algoritmo do YouTube te indicar conteúdos que literalmente vão edificar teu espírito, correto? Já compartilha esse vídeo para aquele amigo que precisa ouvir essa palavra ou para qualquer pessoa que você quer que ouça isso. E vamos focar em espalhar a palavra de Deus, porque eu não tô sozinho nessa, né, soldado? Você também é um soldado assim como eu. Então vamos fazer a nossa parte nessa terra, que é espalhar a palavra de Deus. Então bora começar esse vídeo. Soldado, você tem em mente, está claro na sua cabeça, que nós temos missões nessa terra, que a gente tem um caminho a ser seguido, que é aquele que Jesus quer que a gente siga, o caminho estreito? Se sim, ótimo, se não, a gente vai aprender também. E cara, pra gente trilhar esse caminho, a gente precisa renunciar a muitas coisas. Mas nós estamos inseridos em um mundo que tem diversas distrações para que a gente não cumpra o nosso propósito e para que a gente não siga o caminho que Jesus quer que a gente siga, correto? Esse mundo tá aí cheio de vício, de droga, de conteúdo fútil, de coisas que corroem a carne. Enfim, tá cheio de coisas que podem nos distrair da presença de Deus e da nossa missão. O que eu quero dizer, com a nossa natureza humana, a gente é fadado a escolher coisas que vão satisfazer a nossa carne, mas a gente tem que pensar que a gente tem que ser forte para rejeitar aquilo que a nossa carne pede, para fortalecer o espírito, porque é isso que a gente precisa, estar com o espírito forte. O que eu quero dizer com isso? O mundo tem muitas armadilhas e distrações para fazer a gente desviar da nossa missão nessa terra, que é de espalhar a palavra. E o inimigo, como sempre eu tô falando desse cara, mas a gente tem que entender o plano dele. Ele vai estar ali sempre empurrando as distrações para que elas cheguem até a gente, para ver se a gente vai esquecer que a gente tem um Deus a servir. Consequentemente, ele quer que a gente nos sirva primeiro e deixe Deus para depois, correto? A gente não pode fazer isso. A gente não pode ceder às distrações. O inimigo, ele quer acabar com nossa visão que a gente tem essas missões. Ele quer fazer de tudo para que a gente não cumpra ela. Ele quer fazer a gente desistir. Você quer ver um exemplo bíblico de quem focou na missão e não se deixou levar por distrações? Esse cara é o Neemias. Para você que não conhece muito bem a história de Neemias, eu vou contar um resuminho muito breve do que basicamente foi a história dele, mas se você quer alguma coisa mais aprofundada, ele tem um livro na Bíblia. Basicamente, Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Só que Neemias descobriu que Jerusalém estava em ruínas, então ele ficou muito triste com isso. Ele jejuou, orou e teve a permissão do rei para ir até Jerusalém e reconstruir os muros. Isso levou apenas 52 dias, reconstruir muros em uma cidade inteira em apenas 52 dias. Mas a caminhada dele para ele reconstruir o muro não foi fácil. Ele teve que lidar com aquele medo que veio disfarçado de conselho espiritual. Ele teve que suportar as críticas e zombarias que aquele povo falava pra ele enquanto ele juntava a galera pra reconstruir o muro. O povo chegou até a falar assim: ah não, Neemias, até uma raposa se subir nesse muro aí vai derrubar inteiro. Cara, ele teve que lidar com isso. Ele conseguiu, ele foi forte, ele cumpriu o propósito dele naquele momento. Outro personagem que também foi forte, Moisés, ele teve que lidar com o endurecimento do coração do faraó, ele teve que lidar com o povo criticando e murmurando durante 40 anos no deserto, mas mesmo assim ele não desistiu de cumprir a missão de Deus, que era levar o povo pro deserto, pra terra prometida, pra eles louvarem a Deus. Então, cara, a gente não pode se deixar levar pelas distrações, porque elas nem sempre vão ser aquelas distrações disfarçadas de bem. Tipo assim, nem sempre vai ter alguém ali te chamando pra dar umas beijocas sem compromisso, nem sempre vai ter aquele cara ali te pedindo pra cheirar um pozinho ali. Não vai ser só coisa prazerosa, também vão surgir críticas e pessoas que não querem que você cumpra a sua missão. Então também podem vir coisas difíceis que a gente tem que aturar, mas a gente não pode desistir do propósito maior. Aqui é um versículo que fala mais ou menos isso, tá lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, olha aqui: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, cara, é isso, a gente não pode envolver com as coisas desse mundo, que é só passageiro, não é eterno. A gente tem que fazer de tudo para cumprir a vontade daquele que nos alistou, daquele que nos permitiu viver, que é Deus. A gente tem que focar em cumprir a missão que Ele quer que a gente cumpra nessa terra, que é espalhar a palavra. Mas, soldado, eu não tô falando que nossa missão é só espalhar a palavra. A gente tem muitas outras missões, mas a nossa obrigação é espalhar a palavra. Deus pode ter muitas outras missões pra gente, basta a gente descobrir. Mas vamos focar no que a gente já sabe que tá na Bíblia: espalhar a palavra.
Porque é o que eu vivo falando, cara. É o que eu já falei nesse canal, eu acho. Que é que Deus escolhe as batalhas mais difíceis pros melhores soldados. Se você tá passando por um momento de crítica extrema, não fique triste. Deus sabe o teu potencial. Tanto é que ele escolheu essa missão para você. Cara, Paulo teve que enfrentar diversas críticas, gente querendo apedrejar ele, perseguição. O cara literalmente foi caçado, mas nunca desistiu de espalhar a palavra de Jesus. Então a gente tem que ter em mente que a gente tem que ser resistente ao que o mundo vai nos jogar. Seja distração boa, seja perseguição, seja qualquer coisa. A gente não pode se distrair com os obstáculos que o inimigo joga na nossa vida. A gente não pode se deixar levar por isso para ficar longe da missão. A gente não pode fazer isso. E cara, eu quero até falar um exemplo meu. Eu por muito tempo já me distraí com vícios, com coisas mundanas, com coisas que a carne queria que eu fizesse. Eu perdi muito tempo da minha missão, que eu podia ter começado a espalhar a palavra de Deus muito antes, mas eu vivi muito tempo no prazer ali. Eu falava que se dane, depois eu faço isso. Cara, olha o tanto de tempo que eu perdi. Não, cara, isso não tá certo. E hoje em dia eu ainda enfrento distrações, não como aquela que eu enfrentei naquela época, mas distrações tipo assim, eu quero jogar muito videogame, eu quero pensar muito em outras coisas, eu fico me preocupando à toa. E aí eu deixo de fazer a missão, eu procrastino, que foi o assunto do vídeo passado. Se você não viu lá, assista. Então eu também tenho que me libertar dessas coisas que o inimigo joga na minha vida pra tentar me parar. Eu não posso me deixar levar, assim como a gente não pode se deixar levar. Temos missões pra cumprir e temos que fazer isso com excelência máxima pra Deus. Mas não foi tarde pra Deus me resgatar e me mostrar falando assim, olha filho, vai, segue essa missão, ignora o mundo porque eu sou contigo. E cara, se Deus me perdoou, Ele tá com você também. Eu sou um pecador, um dos piores pecadores que existem. Por que Deus não estaria com você, cara? Tenha ânimo, tenha fé. E cara, a gente não pode também ficar deslizando ali em uma das distrações que o inimigo joga, que é a gente pensar o quê? O que poderia ser? A gente não pode ficar pensando no que poderia ser se a gente tivesse feito alguma coisa diferente do passado, porque essa não é a realidade. A gente tem que se atentar com o presente, como ele é hoje, não como poderia ser ou como pode ser. Temos que viver o presente, porque ficar pensando no que poderia ser é uma tentação que o inimigo vai fazer a gente perder tempo e que vai fazer a gente cansar mentalmente por estar pensando em uma coisa que nem sequer pode acontecer. Então, o que aconteceu é passado, já foi. Vamos focar no presente e vamos cumprir as nossas missões sem distrações. Porque o mundo, ele, dá dopamina fácil pra gente, então é fácil da gente distrair. Por isso que a gente tem que vigiar e orar mais, pra não ficar suscetível a cair nas migalhas que o inimigo joga. Não vamos fazer isso não. Então, cara, confia no Espírito Santo que ele há de te guiar, assim como ele me guia e assim como ele guia todos nós. Basta que a gente ore pra Deus e que tudo se encaixará conforme deve. A gente tem que confiar em Deus. Vamos seguir o caminho estreito, porque Deus está conosco. Aqui eu quero até dizer um versículo que tá lá em Provérbios, um versículo não, vários versículos, até 3, tá lá em Provérbios capítulo 4 do versículo 25 ao 27, vamos ler aqui. Olhe sempre pra frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Então, cara, vamos focar no caminho certo, que é o caminho que Deus tem pra gente. E pra gente saber se é o caminho certo, basta a gente ver o quê? Se a gente tá cumprindo os mandamentos de Deus e se a gente tá cumprindo os ensinamentos de Jesus, sem estar preso em pecado ou em alguma coisa que não agrada a Deus. Então, cara, basicamente era isso a palavra que eu queria dizer hoje. Não fique se distraindo com as migalhas que o inimigo joga pra você e vamos ficar mais alerta em relação a isso. Então, soldado, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Lembrando, já deixa o like se você gostou desse vídeo e se você quer que o YouTube te recomende mais disso, então bora fazer isso pra espalhar a palavra. Compartilha aí pra quem você quer que ouça essa palavra também e eu preciso da sua ajuda pra também espalhar essa palavra, seja na sua escola, na sua casa, enfim, onde quer que seja, espalha a palavra também. Um beijo no seu coração grandão e bora pra frente porque a gente ainda tem muita missão pra fazer. Sem distrações, hein? Confio em você. Então, soldado, é isso e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.